Amigos e amigas do blog do Almir Pontes, estamos aqui com mais um Café com Almir, né? O café mais famoso do Agreste Central de Pernambuco, hoje recebendo o Dr. Maneco, esta figura que Belo Jardim, o Agreste de Pernambuco, conhece. Dr. Maneco, que tem aí Belo Jardim, né, como sua cidade preferida, servindo ao povo há tantos anos. Dr. Maneco, boa noite. Seja bem-vindo ao Café do Almir Pontes. Boa noite, Almir. Boa noite a todos vocês, os seguidores aí do blog do Almir Pontes. É uma satisfação estar aqui com vocês e estou aqui à disposição para dar prosseguimento, né, a essa entrevista e responder no que for possível aquilo que você perguntar. Doutor Maneco, por que não está na lista dos pré-candidatos a prefeito por Belo Jardim? Almir, veja só, eu tive uma oportunidade em 2012, tive outra em 2017, aliás, em 2016. Em 2017, por uma questão de problemas de doença na família, né, e inclusive eu até achei que Gilvandro, que estava fazendo um bom trabalho, né, como prefeito, teria melhores condições de ser o candidato. Eu, naquela oportunidade, inclusive, quem estava coordenando era eu. Então, eu achei por bem, conversei com Mendonça, nós conversamos com todas as lideranças, e achamos por bem que Gilvandro seria a pessoa ideal. Agora, nessa eleição de 2020, da mesma forma que nós fizemos em 2016, a gente se utilizou de uma pesquisa. Na de 2016, eu estava bem, fui melhor do que todos os outros, né? Mas nessa Gilvandro foi melhor. E aí a gente tem que obedecer à vontade do povo. Se ele estava melhor, o melhor é ele. E essa é a minha opinião também, o melhor é ele. Você hoje está no Solidariedade ou sempre esteve no Solidariedade? Desde 2016 que eu estou no Solidariedade. Por uma questão muito simples, né? Pela questão familiar de Mendonça com o presidente estadual do Solidariedade e pela afinidade que eu tive com o pessoal do Solidariedade, com a comissão estadual, né? A gente tem uma interação muito forte, fizemos uma amizade e aí eu continuei no Solidariedade com um grupo de pessoas, né, que são pré-candidatos, que são pessoas boas, né, que vai competir aí de pronto, né, para tentar uma eleição e tentar renovar a Câmara de Vereadores. Doutor Maneco, quantos pré-candidatos a vereadores tem no Solidariedade hoje? 23. 23 candidatos. 23. Muito bem. A gente está aqui no Hotel Lagazana, né, que a gente quer agradecer mais uma vez ao proprietário que cedeu esse espaço para a gente, em nome também da mercearia Celos, ali próximo à Prefeitura Municipal de Belo Jardim, onde você encontra todo tipo de queijo, bebidas, salgado, carnes, né? Um abraço, nosso amigo Marcelinho. Gente, a gente conversa aqui com o doutor Maneco, no Café com Almir Pontes, nesta noite, e eu pergunto agora ao doutor Maneco, lá atrás abriu mão de sua candidatura, que o senhor já explicou aí. Essa decisão influenciou para hoje estar fora da lista dos pré-candidatos? Não. A decisão foi através de pesquisa, né? Eu não lembro exatamente a data, mas foi no ano passado. Foi que teve lá na Rádio Tacaeté, onde Gilvandro disse que precisava fazer uma pesquisa urgente. Isso foi antes, mais ou menos no mês de março para abril. Abril, mas a pesquisa foi feita em junho ou julho. Foi em junho. Em junho, exatamente. Então foi feita essa pesquisa e nós fizemos um acordo, seriam feitas 3 pesquisas. Mas se na primeira pesquisa houvesse uma diferença um pouco, fosse importante a diferença para os outros candidatos, quem seriam os candidatos a pré-candidatos? Era eu, Gilvandro, Marcos Coca-Cola, né, no Rildo, se eu não me engano, Rildo Ferraz foi colocado. Eu acho que só esses 4. E Zé Lopes também. E aí houve uma diferença. Eu fiquei em segundo lugar.
Mas a diferença de Gilvandro para mim foi uma diferença importante, que eu não lembro exatamente quantos pontos foi. Mas foi uma diferença importante que não havia necessidade de fazer mais duas. E eu, como conhecedor de política e de pesquisas, né, que eu já conheço isso aí de muito tempo, fui eu que disse, ó, não precisa fazer outra pesquisa, o candidato é Gilvandro. Os números não podem se falar, não podem ser mostrados, porque não é pesquisa registrada, mas naquele momento da pesquisa, quando o senhor fala que o Gilvandro teria que ser o candidato a prefeito, o senhor entendeu que a pesquisa já dava esse conforto a ele. Mas, no geral da pesquisa, já mostrava naquele momento, lá no mês de março, que Gilvandro teria essa chance de disputar as eleições? Mostrava. Mostrava, inclusive, porque tinha vários itens, né, que acho que o eleitor foi perguntado. E um desses era quais... eu não sei exatamente qual foi, assim, mas a pergunta, né? Mas eu vou dizer mais ou menos. A pergunta foi, o senhor deixaria de votar em qual desses candidatos? Então, um percentual mínimo disseram que deixaria de votar, que não votaria em Gilvandro, né? Mas nos outros candidatos, na época era Hélio e Isabelle, os dois principais, um percentual muito alto disse que poderia mudar o voto. Então, por ali, a gente já viu que aquele percentual de Gilvandro ele iria persistir, né? Ele iria continuar. E hoje nós vemos que ele não continuou, não, ele aumentou, né? Ele aumentou e aumentou consideravelmente. Ele vem numa crescente muito grande. Doutor Maneco, você é um dos cotados, né, para ser o vice e formar a chapa com o Gilvandro Estrela. O senhor está trabalhando no sentido de ocupar esse espaço? Veja só, eu sou um homem público. Eu gosto de política, eu vivencio política há mais de 40 anos, né? E tenho alguns seguidores, né? Tem pessoas que, inclusive, queriam que eu fosse o candidato a prefeito, mas, no momento, eu não tenho esse estímulo todo de disputar cargo eletivo nenhum, nem de vereador, nem de prefeito, nem de vice-prefeito. Mas é claro que a gente se sente, né, gratificado quando as pessoas, através da vontade popular, de pesquisa, lhe diz que aquilo ali poderá se tornar uma decisão. Quer dizer, eu poderia me tornar, a soma dos meus seguidores com a de Gilvandro, poderia ganhar a eleição. Então, eu me sujeitaria, claro, como qualquer uma pessoa de responsabilidade, a tirar o que nós vemos aqui em Belo Jardim, que é esse desmando, né? E não deixar voltar outro que foi o governo de João, que ele saiu através da justiça. Então, eu vejo que tem várias pessoas que poderá somar em muito no nosso grupo, né? E aí nós temos, eu não vou citar nomes aqui, porque ele não foi autorizado, mas nós temos dentro do nosso grupo pessoas que têm capacidade até melhor do que eu, né? Pessoas que têm, que poderá somar até talvez melhor do que eu, não sei, isso quem vai dizer será a pesquisa, né? E vai ser assim também a forma de escolher o vice-prefeito. Naquele momento, já que o senhor disse que submeteu uma pesquisa e teve essa combinação, dá para entender que foi de forma democrática, né, essa decisão, mas não passou na sua cabeça em sair do grupo e se lançar candidato a prefeito, mesmo assim, depois dessa pesquisa, o senhor, como está no Solidariedade, não estava no Democrata, e aí o senhor saiu com uma candidatura paralela aí? Veja só, eu acho, né, eu tenho um sonho, como todo belo jardinense tem um sonho, né, é de tirar esse pesadelo que está aí. Então, para mim, eu não tenho nenhuma pretensão pessoal. O que eu queria era ver meu Belo Jardim, minha cidade melhor. Que fosse com Gilvandro, que fosse comigo, que fosse com uma pessoa de bem. Mas eu queria ver Belo Jardim melhor. E aí, o que acontece? Naquela época, eu vi aquilo ali como uma escolha democrática, inclusive eu participei, até hoje, veja só, até agora, até esse momento, e eu acho que vai ser vai dar continuidade,
nós temos uma liderança de Mendonça Filho e ele tem sido correto conosco. E ele, todas as decisões que são tomadas, eu participo delas. Então, se naquela época foi democrática, eu participei. Se foi uma imposição, eu também participei. Né? Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se o senhor não for escolhido para ser o vice, o senhor se mantém no grupo? Claro. Nós vamos fazer uma escolha democrática. Se a vontade popular escolher outra pessoa, mesmo essa escolha vai ser escolhida pelo grupo ou vai ser escolhida por uma pesquisa de opinião pública? Não, vai ser escolhida por uma pesquisa de opinião pública. Né? Então, a partir daí, ele vai ser. Eu não sei a maneira de como vai ser colocada, isso aí nós vamos estudar ainda, mas vai ser uma pesquisa de opinião pública. E nós temos que respeitar a vontade do povo. E com certeza, Almir, e a vocês, seguidores do blog do Almir Pontes, eu vou lutar com a mesma força e a mesma vontade como se eu fosse o candidato. Porque o que eu quero é o melhor para a minha cidade, o que eu quero é o melhor para Belo Jardim. E hoje, o que eu vejo, né, e que toda a população de Belo Jardim vê, é que o melhor para Belo Jardim, hoje, é essa pré-candidatura de Giovanni Estrela, que vai se tornar candidato depois das convenções, né? O senhor falou em pesadelo, tirar um pesadelo. Quando o senhor fala em pesadelo, como é que o senhor classifica esse pesadelo que o senhor está dizendo que precisa tirar isso um pesadelo, tem todo tipo de pesadelo. A gente muitas vezes sonha, né? Aí tem um pesadelo, tem todo tipo. É por isso que eu quero que você mastigasse esse pesadelo que você tanto fala. Eu vou dizer, o povo de Belo Jardim tinha um sonho de ver um Belo Jardim melhor. Aí quis tirar João da administração. Então, se juntou, na minha época, isso aí, desde 2012, se juntasse as duas oposições, ganharíamos para João. Né? Mas um percentual da população achava que ele deveria ganhar. Em 2016, as duas oposições ganhariam também para João. Então, o sonho do povo de Belo Jardim era tirar João para entrar outro melhor. Né? O povo, em 2016, achou que João era melhor, deixou João e continuou aquele sonho do povo querer em 2017 tirar João de novo. Aí o que aconteceu? O povo acreditou no sonho de Hélio dos Terrenos. Né? Ele transmitiu uma coisa que ele não tinha condições de fazer, como nós estamos vendo hoje, né? E aí esse sonho se tornou um pesadelo. E aí é que tem. Eu continuo com o sonho de tirar Belo Jardim desse desastre que ele se encontra. O pesadelo é esse desastre que Belo Jardim se encontra. Houve o sonho, mas não houve a concretização desse sonho. Esse sonho tornou-se um sonho pesadelo. E hoje nós temos condições de ter um sonho mais suave, que dê condições para a gente dormir, para a gente ver um Belo Jardim melhor, para a gente ver obras que marquem a cidade, trazer obras para o município, trazer empresas para se instalarem aqui, para dar oportunidade de trabalho a essas pessoas, para evitar que essas pessoas fiquem dependendo da prefeitura. Né? Tudo isso é um planejamento que nós tivemos em 2016, tivemos em 2017 também, e é um planejamento nosso agora em 2020. Você foi secretário de saúde do município. Eu queria saber se você tem condições, se você está assim, tranquilo para fazer uma análise agora, como você acha que está a saúde pública de Belo Jardim? Eu tenho, né? Inclusive eu fiz algumas lives aí, fiz algumas entrevistas, e a gente vê, né, que foram trocados aí, parece que 6, 7 secretários de saúde, e quando tem trocas, tem uma solução de continuidade, cada um tem uma ideia. E aí, além da ideia, cada um tem os seus apadrinhados para assumirem cargos, tanto de confiança como contratados lá na Secretaria de Saúde. E eu acho que essa solução de continuidade, e também as pessoas que foram colocadas lá, que teve algumas pessoas que não eram da área de saúde, isso é ruim, porque quando você não tem conhecimento de uma coisa, você não tem como planejar ela, a não ser que você contrate uma consultoria muito boa, né?
de saúde, o que não é o caso aqui de Belo Jardim. E aí ele que faz o planejamento para o atendimento público, atendimento de saúde pública, né? Um atendimento decente. E aí a gente vê que isso aí não está ocorrendo. Além do mais, nós vemos também que teve aí secretários porque o prefeito ele não vem, ele não encabeça a administração do Belo Jardim. Então, vem um secretário de gestão, né? Esse secretário de gestão é ele quem define aonde é que vai ser gastos os dinheiros, aonde vai gastar. E ele, às vezes, prioriza uma coisa e deixa de priorizar, por exemplo, o salário do funcionário. Ele, atualmente, eles estão pagando aí, parece que atualizaram alguma coisa, porque está chegando perto da eleição, e eles estão tentando enganar o povo. E, além do mais, eles demitiram aí, acho que mais de 1.000 funcionários. E alguns desses funcionários e de outros que ainda continuam trabalhando, tem aí 1, 2 meses, 3 meses sem receber, né? Então, fica difícil você fazer uma administração, né, numa secretaria onde o dinheiro que se recebe não dá para pagar as despesas que se tem. E aí é esse desastre que nós estamos encontrando aqui. Vamos citar uma hipótese, né? Você é cotado para ser candidato a vice na chapa. Como você diz, vai ter esse processo democrático. Caso você não fosse vice, por exemplo, você voltasse à Secretaria de Saúde, a pergunta é o seguinte: você faria diferente do que está aí? Claro, claro. A administração de nossa saúde, como eu falei, houve solução de continuidade e a cada secretário que entrava fazia uma coisa diferente, né? Então, eu mudaria tranquilamente, inclusive até o combate ao coronavírus, que Belo Jardim foi a primeira cidade onde teve o primeiro caso de coronavírus do estado de Pernambuco. Né? E o prefeito, faltou a reunião que foi feita foi regionalizada, só para o pessoal do Agreste, foi o único prefeito que faltou. Né? E foi uma das cidades onde eles atrasaram o planejamento, né, para combater o Covid-19. Eles não habilitaram, demoraram a comprar EPIs, inclusive não só compraram EPIs, depois que o Grupo Moura, né, fez as doações das viseiras, foi que eles começaram a comprar, inclusive em pequenas quantidades, que eu soube, e também eles não habilitaram, eles não trouxeram ninguém, assim, um infectologista. Teria que se contratar um infectologista para dar consultoria na secretaria, para saber como é que eles fariam para combater a doença. Então, na minha opinião, eu não sei se tem alguma pergunta sobre Covid aí, mas eu vou antecipar, eu iria atrás dos doentes. Eu não esperava que eles fossem lá no hospital ou lá nas UBSs. Né? Nós temos aí as agências comunitárias de saúde, que são as pessoas que estão na linha de frente, elas estão lá, conhecem todo mundo, que elas fazem o cadastramento das pessoas na periferia. O senhor acha que o município teria essa estrutura para ir buscar o paciente e buscar o foco? Teria. E Belo Jardim é uma cidade grande. Belo Jardim tem uma receita de 18 milhões de reais. Teria tranquilamente. Só a questão todinha de planejamento e organização, que não teve. Né? E nem está tendo agora. A gente está conversando com o doutor Maneco aqui, no Café com Almir Pontes. Eu quero lembrar que esse café tem um apoio especial da Mercearia Celos, ali na antiga Figueira Campos, próximo à Prefeitura Municipal. E eu quero convidar você, vai lá no blog oficial do Almir Pontes, www.blogdoalmirpontes.com.br, ou vai no canal do YouTube, te inscreve lá, e também na página do Facebook, esta que você está assistindo, compartilha, curte aí a página do Facebook. Doutor Maneco, qual é a análise que o senhor faz desta pré-candidatura de Gilvandro Estrela? Qual a importância dessa candidatura de Gilvandro Estrela no momento desse? Veja bem, nós temos hoje Gilvandro, todo mundo tem qualidades e defeitos, né? Mas o que nós temos que ver e analisar são as qualidades, né, o tipo de qualidade, né, e fazer o custo-benefício. Nós vemos que Gilvandro hoje para Belo Jardim traz um benefício enorme. A primeira coisa que nós temos hoje
é a honestidade. Gilvandro, ele já foi vereador por vários mandatos, foi presidente da Câmara, se eu não me engano, por 3 mandatos, por três gestões, e não tem nada que se diga em relação ao nome dele. Tudo que foi lá foram aprovados. Você vê que ele é uma pessoa sempre atuante, que ele está sempre cobrando do município, né? E também uma pessoa séria. Ele tem uma identidade, aquela identidade incisiva, de falar, de pedir, né? De exigir dos poderes públicos que se faça alguma coisa em benefício do município. Mas o principal fator, a principal qualidade que nós precisamos ter, não só é em Belo Jardim, não, é no país inteiro, é honestidade. Eu conheço Gilvandro desde 1979, e eu sempre conheci Gilvandro como um homem honesto. E diferente de outros, né, de outras pessoas que têm aí seu nome, tanto nas mídias sociais, como inclusive com processos que estão rolando aí na justiça, e isso aí não cai bem para um gestor. Então nós temos aí uma pessoa que, além de ser honesto, ele tem competência, é uma pessoa que tem um curso que é formado, é advogado, né? Ele escuta as pessoas, a gente vai conversa com ele pode até naquele momento ele não concordar, mas depois de raciocinar, de debater, ele concorda com as opiniões da gente. Ele sempre segue o planejamento do que faz, né? Que é diferente dos outros. Os outros não tiveram planejamento nenhum, assumiram a Belo Jardim por questões pessoais, pelo poder, né? E a gente, infelizmente, nós estamos vivenciando aí no país inteiro a busca pelo poder de algumas pessoas, e está aí os rolos que tem na Polícia Federal, né? Eu não estou dizendo que isso aconteceu aqui ou pode acontecer aqui, mas eu tenho certeza, como Gilvandro, que é um pré-candidato, é uma pessoa honesta, competente, e eu tenho certeza que ele é a solução para Belo Jardim voltar a crescer. Que Belo Jardim só cresce por conta das empresas que tem aqui, mas de gestão pública ele está em declínio. Felizmente, essa é a minha opinião. Estamos aqui com o Dr. Maneco no Café com Homem Pontos, este café mais famoso do Agreste de Pernambuco, segunda e sexta-feira, 7h. Não esqueçam, na página do Facebook do blog do Homem Pontos. Aproveita, vai lá no YouTube, te inscreve, compartilha a nossa página no Facebook. Ou vai no blog oficial www.blogdohomempontos.com.br. Em nome da Mercearia Celos e também do Hotel La Casana, que a gente está aqui usando esse espaço maravilhoso, né? O cartão postal do município de Belo Jardim está aqui para lhe receber você e sua família de braços abertos. Doutor Maneco, qual análise política que o senhor faz neste momento do quadro político atual de Belo Jardim? Olha, nós temos hoje aqui 4 grupos, né, que disputam a eleição, que é o Gilvandro, Isabelle, o Wilsinho, né, que é do L. Mauro, né? Veja só, tem Beto e Lulão, Evandro Mauro. Tem Evandro Mauro e Leonel Pimenteira, né? São outros. Outro das bicicletas, também está disputando. Não me lembro assim, a Edson também, né? Mas eu vejo assim que despontam mais, que estão mais em evidência, apenas 3 grupos, né? Beto e Lulão vem aí correndo por fora, e aí ninguém sabe como é que vai se comportar no futuro. Ainda tem 4, 5 meses aí para se fazer uma política, né, para chegar a disputar lá em cima com os outros 3. Então, veja bem, nós temos aí, eu acho hoje, o quadro muito favorável para a pré-candidatura de Gilvandro Estrela. A gente sente nas ruas, o povo quer mudança, inclusive para tirar o que está aí, para não deixar voltar aquilo que eles quiseram tirar anteriormente, né, que seria tirar o Hélio e o seu candidato, o Wilson, e João, que quer colocar a esposa dele, né, como candidata, né, e tentar trazer Belo Jardim de volta ao ritmo, né, do crescimento, que ele parou. Infelizmente, essa que é a realidade. E nós
aí estamos, eu acho, na minha opinião, que existe o povo, né, um pensamento do povo, né, um sentimento dele nas ruas, que o quadro hoje está pendendo para Gilvandro ser o escolhido para governar o destino da nossa cidade. Sintra Galvão, pleno século XXI, eu disse na última programa lá na sexta-feira, quando eu entrevistei Mozar Vieira, que prestou uma homenagem a Sintra Galvão, e aí Sintra Galvão lhe fizesse um convite, está todo mundo esperando pelo Sintra, né? Pleno século XXI, a política ainda está dependendo aí do Sintra Galvão. Se o Sintra lhe chamasse para ser candidato a prefeito no momento desse, se ele caso entendesse que não deveria ficar com ninguém, era possível, o senhor já disse que não sairia, mas eu queria fazer essa pergunta, era possível essa candidatura de Dr. Maneco com o grupo Sintra Galvão? O senhor deixaria o grupo Mendonça Filho? Veja só, eu tenho uma admiração enorme por Sintra Galvão, é um mito, né, político em Belo Jardim, é uma liderança que a gente não sabe imaginar, né, pelo tempo que ele vem, ele continua sendo uma liderança. Inclusive, Hélio dos Terrenos foi eleito com o apoio de Sintra Galvão. Se não tivesse o apoio de Sintra Galvão, ele não seria prefeito de Belo Jardim, né? E, inclusive, ele é tio de minha esposa. Nós temos um parentesco. E temos uma amizade muito forte. Agora há pouco, no carnaval, antes da pandemia, eu estive na casa dele, nós conversamos sobre política. Ele está uma pessoa lúcida, né, e tranquila. Ele quer, pelo que eu senti, ele quer se manter na neutralidade, né, mas ele pode, lá no final, ele escolher o que for melhor para o município de Belo Jardim. Eu acredito que não existe nenhum empecilho, nenhuma força que impeça dele apoiar, no caso, aquele que seria o melhor para Belo Jardim, que seria a pré-candidatura de Giovanni Estrela. Aquela briga que houve, que era Sintra e com o Mendonça, o velho, né, o saudoso Mendonça Filho, José Mendonça Bezerra. E essa briga acho que parou, deixou, porque na eleição passada, né, de governador e senador, Sintra Galvão declarou apoio a Mendonça Filho. Toda a cidade queria uma briga daquela, né? Que era para quem fazia mais pelo município. Quando tinha os dois brigando, cada um procurava alguma coisa para trazer para Belo Jardim. Isso aí é a realidade. Belo Jardim só cresceu com aquilo ali, com aquela briga, né? Depois que parou, infelizmente não parou também de crescer. Mas veja só, hoje eu estou no Solidariedade. Ficaria impossível eu ser candidato de Sintra Galvão, né, pelo Solidariedade, que é um partido que tem uma ligação direta com o Mendonça. Não é isso? E eu sou uma pessoa que gosto de tomar minhas posições e eu gosto de cumprir aquilo que eu prometi. Né? Então eu tenho um acerto, não seria acerto, eu tenho uma amizade, faço parte de um grupo, coordeno inclusive uma palavra a ser cumprida. Tem uma palavra a ser cumprida. Então eu não poderia ser um candidato de Sintra Galvão, convidado por ele, exatamente por esses motivos. Agora eu garanto a você, se em outros momentos ele tivesse me convidado, tivesse chamado, a gente criasse um grupo e eu não tivesse dado a palavra ao grupo que eu estou atualmente, claro que eu seria. Sintra Galvão é um homem de bem, é uma pessoa que todo mundo em Belo Jardim, até seus adversários, admiram ele. Né? E eu queria e quero que ele esteja conosco aqui em Belo Jardim, porque em toda a conversa que eu tenho com ele, ele diz, eu quero o melhor para a minha cidade. Eu ia fazer a pergunta que o senhor já respondeu, eu ia saber se você era a favor ou contra a união de Mendonça e Sintra Galvão. Eu sou a favor. Eu sou a favor daquilo que é bom para já respondeu, terminou a resposta já respondendo. Eu sou o melhor. A pergunta. Eu quero o melhor para aquilo, para a minha cidade. Inclusive, foi feita uma pesquisa onde, na pesquisa, ele, quando pergunta qual seria
nessa pesquisa, pergunta qual seria o grupo, né, que o eleitorado, pessoal de Sintra, gostaria que ele acompanhasse. Né? Quando ele estiver nessa eleição, ele pode fazer a diferença? Pode fazer a diferença. Mas nessa pesquisa, um percentual importante, muito grande, inclusive com a diferença de quase o dobro, né? Dizem que a pessoa ideal para ele se aliar seria com o candidato Mendonça Filho, que é o pré-candidato a prefeito Giovanni Estrela. Justamente, nessa opinião aí que o senhor está falando, quais são os sentimentos políticos hoje que você entende que a população tem com a política hoje de Belo Jardim? Quais são os sentimentos das pessoas? O que é que as pessoas acham? Realmente, as pessoas pensam em mudar, pensam em dar continuidade, já que Hélio não é candidato a prefeito, quem é candidato agora é um ex-secretário dele, o vereador Wilson Maciel. E essa sensação das pessoas, ainda de mudança, continuar no grupo, como é que você analisa? Olha, a mudança, houve uma ligeira mudança, eu vou explicar a você por quê. Né? Mas o sentimento do povo continua de mudança, continua de querer mudar, continua de querer colocar uma pessoa nova, né, que seja uma pessoa experiente, que tenha condições, que seja honesto, entendeu? Essa seria a pessoa ideal para o eleitorado votar. Aí a diferença que eu encontrei, que eu vi, o eleitorado de Wilson, vereador, votava em Isabelle. Isso aí é consenso. Então, quando o Wilson era candidato a vereador, o pessoal que votava em Wilson votava em Isabelle. Nesse momento hoje, o eleitor que votava em Wilson para vereador e votava em Isabelle para prefeita, deixou de votar em Isabelle, está votando em Wilson para prefeito. Né? Aí o prejuízo foi para a pré-candidata Isabelle Mendonça. Né? Se vocês estiverem ouvindo algum som, alguma voz diferente, é porque, na verdade, a gente está num ambiente aqui do restaurante, e o restaurante está em movimento, pode ser que você esteja escutando algumas vozes aí. Mas, meus amigos e amigas, estamos conversando com o doutor Maneco. Doutor Maneco, em tese, o senhor também já respondeu se essa atual administração está bem ou mal administrativamente, mas eu queria que o senhor completasse essa análise, mastigasse mais, como diz o ditado, essa administração atual. Veja só, para se fazer uma administração, tanto pública como privada, é preciso que se tenha um planejamento. E, infelizmente, essa administração não veio com planejamento. Né? Não se tinha um programa de governo, né? Um programa de governo consistente. Então, foi feito tudo foi feito no momento. Achava que devia fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Tem uma praça, a Praça dos Correios. Não, vamos fazer aquela Praça dos Correios melhorar um pouco. Então deram uma maquiagem na praça, melhorou um pouquinho, vamos inaugurar. Mas não teve nenhuma obra que deixasse uma marca no município. Infelizmente, essa aqui é a realidade. E o prefeito, veja só, o prefeito trouxe várias pessoas, inclusive pessoas que eram ligadas a João, muita gente que era ligada a João, para o seu governo. Uma delas foi o Wilson, né, que foi secretário de Educação, depois foi secretário de Gestão, né, e não conseguiu fazer com que Belo Jardim retomasse as iniciativas, retomasse os investimentos. Né, e aí é que está essa desorganização total que tem. Não só é na Secretaria de Educação, nem é na Secretaria de Saúde, são em todas elas. Tem uma ou outras pontuais aí que a gente vê alguma coisa ser feita. Né? Mas as outras, a Secretaria de Agricultura, por exemplo, tem uma pessoa lá que ele faz, por falta de condições, talvez não faça tanto, mas faz alguma coisa. Agora, nas outras secretarias, infelizmente, não fez nada, não obteve nada. Nós temos aí um pátio da feira que foi uma promessa dele de cobrir o pátio da feira, iluminar o pátio da feira. Você veja, o pátio da feira, até os banheiros hoje estão caindo. Né? Ontem nós tivemos, foi antes de ontem, o telhado de uma policlínica aí
caiu, né? Não sei se você soube disso, mas isso por falta de manutenção. Então, nós temos aí o mercado lá de carne, que era um negócio que já era para ser entregue há um ano atrás, está aí atrasado esse tempo todo, talvez entregue, muito mal feito agora por conta da eleição, né? Nós não tivemos nenhuma escola construída, uma escola de referência construída aqui nessa gestão, mas nós tivemos recurso que foi dado pelo ministro, na época, ministro Mendonça Filho, que o prefeito desprezou, né? Um exemplo é aquela escola lá do Bom Conselho. Tivemos uma creche que ia ser feita lá, e escola lá em Maria Cristina, que nem iniciou. Então, na verdade, foi um caos essa administração, né? Então, eu vejo que o Belo Jardinense também vê isso aí e está querendo mudança. E vamos ter que mudar para Belo Jardim voltar a crescer. A gente está conversando com o Dr. Maneco aqui na mesa do café com Almir Pontes, na página do Facebook, do blog do Almir Pontes. Compartilha aí, vai lá também, te inscreve no canal do YouTube e acesse também o nosso blog oficial www.blogdoalmirpontes.com.br. E também eu te aguardo na Itacaité FM, de meio-dia a 13h, de segunda a sexta-feira, no programa Itacaité Notícias com Almir Pontes. Doutor Maneco, como analisa a pandemia no Brasil? Antes de responder, eu queria dizer aos seguidores aí do blog que nós estamos mantendo um distanciamento que é recomendado, né, que é mais ou menos de 1,5 m, 2 metros. Estamos falando em uma linha que não dá para transmitir, né, o coronavírus, por isso que a gente está sem a máscara, né? Mas aí vamos começar. Eu vejo no Brasil, eu vejo o combate ao coronavírus totalmente desordenado. Nós devíamos ter um comando central, né, um comando do governo federal, que conjuntamente com os governadores, prefeitos das capitais, prefeitos das grandes cidades, eles deveriam seguir a ciência, seguir o distanciamento social, certo? Se tivesse iniciado isso nos meados de março, quando começou a primeira morte aqui, quando foi declarado pandemia, né? O presidente, que tem uma rede social grande, extensa, ele teria condições que, juntamente com a grande imprensa e com os governadores, ele aumentar o distanciamento social, alcançar os 75%, 70%, 75% e até 80%. Eu garantiria a você, Almir, se o presidente tivesse tomado essa iniciativa, seguindo a ciência, pedindo para que os governadores fizessem o distanciamento social, hoje nós estaríamos entrando na segunda ou na terceira fase da retomada da economia. Agora, da forma que está, um puxa de um lado, os outros puxam do outro, nós vamos passar esse ano inteiro e vamos chegar até 2021 da mesma forma. E a tendência, infelizmente, é aumentar, né? Doutor Maneco, Belo Jardim já tem registrado vários casos de Covid-19, tem aumentado muito os números de casos do Covid-19. A pergunta é a seguinte, se o senhor acha isso um erro da administração por parte da Secretaria de Saúde ou esses números estão dentro da normalidade? Olha, veja só, como eu falei a você, não só é a Secretaria de Saúde de Belo Jardim, não, de outras cidades também. Deveria ir de encontro aos doentes, à doença, né? Aí teria que ter testes suficiente para testar a população, para para fazer um planejamento de isolamento das pessoas que estavam contaminadas, né, contagiadas, dar as orientações necessárias naquela família. Se tivesse vários casos numa mesma rua, esses agentes comunitários de saúde iriam chamar as pessoas da própria rua e explicar a elas como era que devia fazer o distanciamento, fazer as orientações de higienização, né?
Se houvesse um caso, teria também que regionalizar os maiores índices. Por exemplo, se tivesse maior índice no Santo Antônio, teria que avisar a população do Santo Antônio que lá tem. Se tivesse maior lá no São Pedro, teria que também ir lá no São Pedro. Quer dizer, regionalizar e tomar as providências por região. E com a testagem nós iríamos ter, né, mesmo por amostragem, mas nós iríamos ter uma realidade do que está havendo. O número de testes aumentou, porque, se eu não me engano, a Moura, ela doou alguns testes para a prefeitura. Então, aí a prefeitura fez, e a prefeitura também comprou alguns testes. Então, ela está testando, eu não sei se de forma ordenada, planejada ou desordenada, né? Porque, eu estou dizendo assim, porque tem dia que entra 44, tem dia que entra 24, mas tem dia que não entra ninguém. Eu acho que, se fosse feito um planejamento, nós teríamos uma realidade melhor, né? Aí era que a prefeitura e a Secretaria de Saúde faria um planejamento junto com a população, faria uma campanha para que as pessoas tomassem as devidas providências, andar de máscara, não tocar em nada, higienizar as mãos, né? Com álcool, com água e sabão. Isso teria que ser permanentemente, tanto na mídia social, como também nos rádios e carro de sons. Porque o povo tem que ser conscientizado que ele é um transmissor. E aí resta ao poder público tanto combater a doença, mas também prevenir a doença. A prevenção é o melhor remédio, né? E isso aí eu estou achando que a Secretaria de Saúde não vem fazendo corretamente. Muito bem, a gente conversa com o doutor Maneco, né, odontólogo aqui do município. E doutor Maneco foi ex-secretário de saúde do município, está aqui conversando com a gente no Café do Almir Pontes. Doutor Maneco, o presidente é contra, Paulo Câmara é a favor. E aí, como é que você é a favor ou é contra o isolamento? Veja só, eu não vou me seguir por Paulo Câmara, eu vou me seguir por todos os governadores do país. Todos os governadores do país, né, são a favor do distanciamento social. Eles seguem a medicina, né, eles seguem a ciência. E isso aí é o que todo mundo deveria fazer. O presidente está indo de encontro tanto aos governadores como a todos os países do mundo. Ele está sozinho com uma teoria, né, que na prática é outra. Então ele está indo sozinho contra todo mundo. E isso está fazendo com que o povo comece a desacreditar nele por conta dos números que estão aparecendo, né? Então tem que haver o distanciamento, o distanciamento. A partir disso aí é que se vai se planejar a retomada da economia. Está havendo a retomada da economia. Mas eu não estou vendo um distanciamento social legal. Eu vejo aí na televisão. Eu vejo muita gente sem máscara. E o que é que vai acontecer aí? Vai vir a segunda onda, que o governo dos Estados Unidos está muito preocupado com essa, e da Europa, com essa segunda onda. Que aí é que vem a história. Em 1918, teve a febre, a gripe espanhola, né? E na primeira onda se matou, eu não me lembro bem, mas em torno de 8, 10 milhões de pessoas. Na segunda se matou 3 vezes mais. E na terceira onda se matou mais do que na primeira. Então é necessário que se prevenir. O bicho pega, se ficar o bicho come. Ficar, o bicho come. Então é preciso que se tome os cuidados necessários. Vai retomar a economia? Vai retomar a economia. Tem que retomar, senão vai ter uma quebradeira e o povo vai morrer, ao invés de morrer do vírus, morre de fome, né? Mas é preciso que se tenha consciência da prevenção. Utilize máscara. Se tem bairros aqui, por exemplo, que o povo não tem condição de comprar. Então o poder público, a prefeitura, tem a obrigação de doar essas máscaras, de ir lá, convencer as pessoas a usarem as máscaras, darem palestras, distribuir as máscaras. Não é fazendo política, não. É mandar as pessoas que trabalham na saúde, os agentes comunitários de saúde, o pessoal dos programas, que tem os programas do Ministério da Saúde, que atende a domicílio, que vão lá e distribuam
e oriente essas pessoas, entendeu? Nós temos aqui várias costureiras que estão sem emprego, porque estão paradas. A prefeitura deveria utilizar essas costureiras para fazerem confeccionarem máscaras para ser doadas à população mais carente, que não pode comprar. Muito bem. Você foi secretário de Saúde de Belo Jardim. Um tempo, vamos dizer assim, curto, né? Porque foi na administração de Gilvandro. Mas teve algumas ações que você fez diferente como secretário? Teve algumas ações que você considera diferente do que já fizeram aqui nas secretarias de saúde? Bem, Almir e seguidores aí do blog do Almir Pontes, nós tivemos uma diferença enorme, né? Fizemos uma diferença enorme. A primeira coisa que nós fizemos foi um planejamento, né? Vendo aí receitas que vinham e o quanto poderíamos gastar e direcionarmos as despesas para as prioridades, né? A primeira prioridade que a gente teve foi pagar os salários atrasados do servidor da Secretaria de Saúde, que estava do governo de João, né? E depois nós fomos ver o que era que tínhamos de emendas parlamentares para tentar destravar e adquirir, né, o que a emenda, esses valores da emenda foram destinados, né? E Mendonça Filho, ele realmente destravou e nós conseguimos trazer todos os equipamentos que tem para as unidades básicas de saúde, para o hospital, para a policlínica, como televisores, bebedouros, notebooks, né? Computadores desses tradicionais, cadeiras, birôs, macas. Trouxemos várias coisas, inclusive deixamos lá para que o prefeito que assumiu, no caso Hélio, destinasse aquilo ali para os seus devidos lugares. E, inclusive, eu tive uma reunião com o doutor Silvano, né? Ele foi ciente disso aí. A outra coisa que nós fizemos foi colocar o raio-x. Já fazia mais de 3 anos que estava lá, encostado. Nós chamamos um técnico e colocamos o raio-x. Teve outra coisa também que de muito importante, que hoje não se faz, são as manutenções dos equipamentos. Nós fomos ver quais os equipamentos que estavam quebrados, consertamos a maioria deles, porque uns não tinham conserto, mas todos que tinham conserto nós consertamos e deixamos todos prontos, todos funcionando, inclusive 2 aparelhos de ultrassonografia, né? Nós deixamos funcionando lá, um no hospital e outro na policlínica. A outra coisa também que nós fizemos foi um mutirão da saúde, que foi importante demais. Nós contamos inclusive aí com a ajuda na época, ministro Mendonça Filho, que nos levou até o pessoal do Hospital das Clínicas, e lá eles voluntariamente vieram para aqui e nós zeramos as demandas que tinha de cardiologia, de dermatologia, de oftalmologia, os exames laboratoriais, né, e os exames de ultrassonografia. Isso aí nós conseguimos zerar, nós deixamos zero para a próxima administração, né, e nós atendemos aproximadamente 1.000 pessoas. Outro ponto foi o atendimento no hospital. Nós aumentamos o número de médicos, né? Nós contratamos entre 12 e 13 médicos, que eu não me lembro bem, e nós melhoramos o atendimento, humanizamos também o atendimento. Os banheiros que não eram lavados com frequência, nós passamos a lavar com frequência. Tratavam as pessoas, tanto os pacientes como os acompanhantes, com humanidade, né? Com decência. E isso aí era que fez a diferença, né? Pagamos todos os salários em dia, deixamos todos os salários em dia. Não pagamos o último, porque nós fomos retirados, né, 5 dias antes do previsto. A Justiça nos tirou 5 dias antes do previsto, mas deixamos o dinheiro em caixa para pagamento disso aí. E a partir desse governo, dessa gestão, não se acertou mais o pagamento dos funcionários da saúde e também das outras secretarias. Então teve muita diferença. Nós tomávamos iniciativa, fazíamos reuniões, o atendimento da secretaria, tanto meu como dos meus auxiliares lá direto, eram todos de irmandade, mesmo sabendo que nós estávamos no ambiente onde
E tínhamos vários adversários, né? Que nós pegamos uma secretaria que tinha pessoas só de João Mendonça, né? Mas deixamos muitos amigos lá. Deixamos muitos amigos e o que faz a diferença é exatamente isso. Tratar as pessoas com humanidade, com seriedade e principalmente com transparência. Essa é a diferença maior, transparência. Todo mundo sabia de onde vinham os recursos e sabia para onde iam os recursos. Muito obrigado, doutor Maneco, por ter aceito o nosso convite. Almi, eu vou agradecer aí a você, agradecer ao blog do Almi Pontes, e convidar as pessoas a seguirem, né, esse blog e a ver que é um blog sério, de uma pessoa séria que está tentando fazer e vai conseguir fazer um trabalho muito eficiente, né, um trabalho muito de notícias, de entrevistas, né, que só vai trazer o bem aqui para a cidade de Belo Jardim e da região. Quero agradecer a vocês que seguem o blog do Almi Pontes e também desejar a todos uma boa noite e que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Obrigado, doutor Maneco.